muitas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Denilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo, a verdade que ilumina a mente sincera. Servos de Deus, a buzina tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Servos de Deus, a buzina tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, Jesus voltará. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amigo. Amiga, não? Na paz do nosso Deus, Deus Criador e Redentor, conforme está na Bíblia, de capa a capa, do Gênesis ao Apocalipse. Isso porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui é seu amigo em Cristo, na fé e na verdade, Denilson Carvalho, em mais uma edição de Luz para o Mundo, a verdade que ilumina a mente sincera. Daqui a pouco, mais uma aula de Bíblia. Uma aula de Bíblia, a qual iniciarei daqui a poucos minutos, da nossa já tão amada e esperada Escola Bíblica Dominical, com a sessão inicial para as crianças, história da Bíblia para as crianças. Então, preparando aí rapidamente, se ainda não fez, prezado amigo, também querida amiga, o seu caderno e a sua caneta para anotar daqui a pouco várias passagens bíblicas na exaltação à lei do nosso Deus, o qual é a verdade, juntamente com o próprio Deus, toda a Bíblia, e também no rebate ao erro, não a pessoas. Eu não ataco pessoas, mas sim abrindo a Bíblia e compreendendo-a com humildade, cristianismo e honestidade, pela graça do nosso Deus. Então tenho exaltado a verdade somente pela Bíblia. O que é necessário de história e outros detalhes, é claro, geopolítica, então tratamos de tais questões. Então pela Bíblia, exaltando a verdade, rebatendo o erro. Então preparando aí caderno e caneta para anotar as passagens que daqui a pouco citarei. Antes cito, claro, depois leio e explico. Deus seja louvado. Uma decisão da Justiça do Irã provocou indignação internacional e protestos de defensores da liberdade de religião. Um homem que se converteu ao cristianismo foi condenado à morte. Youssef Nadarkhani foi preso em 2009 porque não quis que os filhos estudassem o livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão. Ele se tornou cristão aos 19 anos de idade e 3 anos depois, já pastor evangélico, fundou uma pequena comunidade cristã na cidade de Rasht, a noroeste de Teherã. Nadarkhani foi preso acusado de abandonar a fé islâmica e recebeu a sentença máxima, morte por enforcamento. Durante 3 anos, o caso foi examinado por cortes superiores iranianas. A esposa de Nadarkhani também foi detida, chegou a ser condenada à prisão perpétua, mas depois foi solta. O pastor, por 3 vezes, recebeu a proposta de abandonar o cristianismo e voltar para o Islã,
em troca da suspensão da pena de morte. Youssef Nadarkhani não aceitou. Segundo o Centro Americano de Lei e Justiça, uma organização que defende a liberdade religiosa nos Estados Unidos e acompanha o caso de Youssef, a sentença foi confirmada pelo governo iraniano e a ordem de execução foi dada. Jordan Sekulow, diretor do centro, vem divulgando num programa de rádio a perseguição contra Nadarkhani. Nós não sabemos se ele ainda está vivo nesse momento, diz Sekulow. A ordem de execução não é divulgada publicamente. A única coisa que pode salvar Nadarkhani, ele diz, é a pressão internacional, principalmente de países como o Brasil, que tem boas relações diplomáticas com o Irã. Atenção, criança! Aproxime-se do rádio.
O programa Luz para o Mundo apresenta Crianças Rumo ao Céu. Sua amiga, Tia Marineuza. Os meninos e as meninas que servem a Cristo são-lhe joias, ricas joias de muito valor, como estrelas da aurora brilhando na fronte de Jesus lá na glória, adormecerão. Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Marineuza. Hoje vocês terão mais uma linda história. Prestem bastante atenção, que vocês irão gostar muito. Deus abençoe cada uma de vocês. Tenha um restante de domingo muito especial. Um beijo. Tchau. Em um passado distante, há muito tempo atrás, haviam muitas pessoas na Terra. Todos só faziam o que queriam, sem nenhum amor ao próximo. Deus estava muito triste, porque todos tinham se esquecido dos seus ensinamentos. Mas existia um homem chamado Noé, que era diferente. Noé era um homem justo e bom. Ele andava com Deus. Ele e sua esposa tinham 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. Um dia, Deus enviou uma mensagem importante para Noé. Tenho uma tarefa especial para você. Construa você mesmo um grande barco de madeira, pois eu farei desabar sobre a terra um dilúvio que destruirá tudo que tem vida debaixo do céu. Mas farei uma aliança com você. Entre no barco com sua família e também com o casal de cada criatura viva. Armazene todo o alimento que for necessário para vocês. Noé ouviu tudo atentamente e não duvidou da voz de Deus. E então começou a construir um grande barco de madeira com a ajuda de sua família. Que aventura incrível! Noé foi super obediente e fez tudo exatamente conforme Deus ordenou, em cada detalhe. Os dias se passaram e algo maravilhoso aconteceu. Os animais começaram a chegar de todos os lugares da terra para entrar na arca. Animais grandes e pequenos, selvagens e mansos, todos se acomodaram na arca, junto com a família de Noé. Enfim, chegou o dia em que tudo mudaria. O céu, que costumava ser azul e claro, começou a se encher de nuvens e a chuva começou a cair. À medida que o tempo passava, a água começou a subir, cobrindo toda a terra. Mas na arca de Noé, todos estavam em segurança. A chuva caiu incansavelmente durante um período de 40 dias e 40 noites. As águas continuavam a avançar, dominando toda a extensão da terra, e foram cobertas todas as altas montanhas que existiam debaixo do céu. Assim, os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. O tempo dentro da arca era um lembrete constante da importância da fé, do amor e da paciência. As águas do dilúvio cobriram a terra por 150 dias. Em seguida, Deus enviou um vento sobre a terra e as águas foram baixando pouco a pouco. A chuva finalmente parou e o sol voltou a brilhar. E Noé teve uma ideia. Vou soltar algumas aves para ver se encontram um lugar seco para pousar. Primeiro, Noé soltou um corvo, mas ele não encontrou nada. Depois, soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído, mas ela também não encontrou nenhum lugar para pousar. Noé esperou mais 7 dias antes de tentar novamente.
E desta vez, ao entardecer, a pomba voltou com um ramo de oliveira em seu bico. Que alegria! Depois de alguns dias, Noé soltou o pombo novamente, que não voltou mais. Enfim, as águas tinham baixado. Então, com os corações cheios de gratidão e esperança, Noé, sua família e todos os animais deixaram a arca para começar uma nova vida. Noé amava a Deus, e a primeira coisa que ele fez ao descer da arca foi montar um altar e adorar a Deus. E Deus fez uma promessa a Noé e às futuras gerações, que não iria mais destruir a terra com um dilúvio, porque as pessoas já nascem com maldade. Assim, Deus colocou um arco no céu com 7 cores maravilhosas como sinal de sua aliança. Esse lindo arco chamamos de arco-íris. E todas as vezes que tinham nuvens no céu e caía um pouco de chuva, Noé olhava o arco e sempre se lembrava da aliança e da promessa que Deus fez. E essa é a história de Noé. Confira todos os detalhes lá na sua Bíblia, em Gênesis, dos capítulos 6 ao 9. E até a próxima super aventura! Ele está obedecendo ao que o nosso bom Deus lhe mandou. Cada dia trabalhando, e as tábuas ajuntando, e sempre está pregando que o dilúvio em breve virá. Mas já vem chegando, já vem marchando, e na arca vão entrando, eles querem das águas fugir. Não é que está batendo, uma arca está fazendo, ele está obedecendo ao que o nosso bom Deus lhe mandou. E agora, em Luz para o Mundo, Escola Bíblica Dominical. Livro achei fiel e bom, sem outro igual em seu poder. Vem lá do céu de Deus um dom, Santa Bíblia.
Então, Deus seja louvado. Já estamos, calma, Demilson Carvalho, já estamos na nossa escola bíblica dominical, aula de Bíblia. Eu creio que alguém aí preparou o caderno, a caneta, ou qualquer papel, lápis, caneta, geralmente a pessoa utiliza caneta, e o povo querido está apto para anotar várias passagens da Bíblia, poucas, porém, uma quantidade suficiente sobre o tema proposto para hoje. Lembrando que eu continuo testando, no bom sentido, não é um test drive, é um teste bíblico, a sua igreja. Não para levar você a mudar da igreja, denominação. Não, fique aí, fique aí. Eu sou membro de uma igreja, evidentemente, pertence à parte do corpo do Cristo, essa é a igreja adventista do sétimo dia. Eu não sou pastor, não sou teólogo, professor de teologia, líder. Na minha igreja, no caso em Séries, Goiás, Praça Cívica, igreja que ajudei a fundar quando eu tinha 22, eu sou de 1953, eu tinha 22 anos de idade quando ajudei o quarteto Arautos do Rei, da igreja adventista sétimo dia, quarteto que veio da cidade do Rio de Janeiro, da evangelização, que tinha um programa em rádio, inclusive veiculado na época na Rádio Alvorada, que era a AM 1810, AM 810, não, eu falando 1810 não existe, última rádio AM 1600, então, enfim, eu ajudei a fundar aquela igreja ali, eu tinha 22 anos de idade, Praça Cívica de Séries. Hoje são 3 igrejas, uma Praça Cívica em Séries, outra Vila Esperança e uma em Rialma, que surgiu graças a um pedido, desejo da minha sogra, que dormiu em Cristo, está sepultado num cemitério em Rialma, junto ao meu sogro há muitos anos. Queremos que tais pessoas, pela graça do nosso Deus, não pela igreja, morreram salvos, com direito, pela graça do nosso bondoso Deus, perdoador e salvador, com direito à primeira ressurreição, a qual ocorrerá conforme a Bíblia, no dia gloriosa e tão necessária segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, mais uma aula de Bíblia. Então, estou testando a sua igreja, ensinando a verdade e rebatendo o erro, não para desmoralizar, escorraçar, humilhar, denegrir, jamais. Um cristão que se preza, não que não seja pecador, todos somos pecadores, incluindo-me. Cristão que se preza não ataca a religião do outro, não ataca o catolicismo, o islamismo, o budismo, o shintoísmo, o espiritismo, o espiritualismo, e a lista é imensa. E paro por aqui, senão irei até o final do programa e não esgoto metade da lista. Então, eu sou professor de Bíblia e religião, por isso conheço bastante, com humildade. Porém, na plena competência que advém por estudos, pesquisas, leituras, enfim, conhecimento, mas, sobretudo, pela graça do nosso Deus, o qual nos chama, capacita, habilita, concedendo-nos dons e talentos para abrirmos a Bíblia, entendendo cada assunto, na comparação de um versículo com outro, dentro do mesmo assunto, mesmo tópico, então, explicando a verdade de modo inclusive irrefutável, indesmentível. Quando alguém, de fato, tem consciência, está explicando a verdade, às vezes a pessoa tem consciência que está explicando a verdade, mas aprendeu errado, então repassa o erro. Mas, de fato, quando a pessoa é conduzida pelo Espírito Santo, pela honestidade, porque o Espírito Santo torna a pessoa o pregador de Bíblia, o professor de Bíblia honesto, então a mensagem é irretorquível, o assunto é indesmentível, como ocorrerá daqui para frente ainda neste programa, evidentemente. Então, aqui, Luz para o Mundo, Demilson Carvalho, de Séries, Goiás. Estou aqui no estúdio próprio, na residência, Jardim Petrópolis, indo para Alvorada FM 97.9, todos os domingos, 13 às 14 horas, como agora. Então vamos à nossa aula de Bíblia. Na verdade, eu estou rebatendo os principais argumentos, já alguns programas, provavelmente mais de 8 já fiz. Eu estou rebatendo os principais argumentos que líderes, pastores, pregadores de várias denominações que professam fé na Bíblia. Estou rebatendo argumentos extraídos da Bíblia. Isso aqui é terrível, incrível, não é? Pessoas jogando a Bíblia contra a Bíblia, se é Deus contra Deus. Argumentos contrários à lei do nosso Deus, especificamente argumentos contrários ao decálogo, aos 10 mandamentos. Lembrando que todo mundo sabe, não? O católico sabe, a criança que está na aula de catecismo, preparando-se, melhor, sendo preparada para a primeira comunhão, sabe, o catequista sabem, professor de escola bical em qualquer igreja, o reverendo, o bispo, o teólogo e tal, todo mundo aí sabe. Quer dizer, todo mundo talvez não, mas eu creio que mais de 99,9% dos meus ouvintes sabem que a única parte bíblica a qual não foi escrita originalmente, quer dizer,
tem que ser originalmente, até aqui uma redundância, porque nas Bíblias nós temos, inclusive, não são cópias, são traduções do hebraico para aí português, italiano, inglês, chinês, etc. Não é? Então, os 10 mandamentos foram escritos porque já existiam, mas não estavam escritos. A Bíblia não existia por Deus em 2 tábuas de pedra perante Moisés no Monte Sinai. Já expliquei isso profundamente, por agora apenas prossigo, até porque é chover de molhado, o pessoal conhece isso, não é? Que a única parte bíblica que não foi inspirada por Deus, como os Salmos, os Evangelhos, Jeremias, Ezequiel, Daniel, etc., a única parte bíblica não inspirada, porque o próprio Deus escreveu-a, então é mais do que inspirada. Então, são os 10 mandamentos do Decálogo. Então, lembrando que na Bíblia nós temos traduções e mais traduções, vários idiomas, tudo cresce com fidelidade aos originais daquelas tábuas de pedra, até porque em Bíblia alguma, desde as primeiras, escritas a manuscrito, em pergaminho, antes em papiro, na verdade, e há muito tempo em papel, não é isso? Livro impresso em editoras gráficas e tal, não é isso? Então, em Bíblia alguma, nós temos as tábuas de pedra, até porque aquelas tábuas eram únicas, não? Eram apenas 2 tábuas de pedra. E ficavam na arca do concerto, aliança, pacto ou testemunho, está na Bíblia, lembra-se? Já expliquei isso a fundo. Só que muito antes do Cristo, alguns séculos antes, no outro dia eu explicarei isso a fundo. Então, aquela arca foi guardada por uma equipe de sacerdotes, com uma guerra, uma invasão em Jerusalém e tal, e sumiram, perdeu-se com o tempo. Quem guardou não fez um mapa do tesouro, não. Então, mas não importa, quer dizer, é triste, Deus permitiu fazer o quê, não é? É a lei do nosso Deus. O que importa é que Moisés copiou num livro das tábuas de pedra os 10 mandamentos, colocando aquele livro ao pedido do nosso Deus. Alguém lembra que eu expliquei isso? Já conheci isso há um bom tempo, não é? Então Moisés colocou o livro da lei ao lado da arca. E na arca do testemunho, pacto ou concerto, estavam as tábuas contendo os 10 mandamentos, os quais Deus havia escrito no Monte Sinai, com o seu dedo, miraculosamente, evidentemente. Então, de qualquer forma, todas as traduções de Bíblias quanto ao Decálogo são originais. Não há falsificação alguma, não há tradução tendenciosa em um dos 10 mandamentos. Pode pegar, por exemplo, já peguei isso há algum tempo, lembra-se? Por exemplo, eu tenho aqui, não é exemplo, é real, mas tudo bem, serve como exemplo. Eu tenho aqui na minha mini, modesta biblioteca, 5 versões bíblicas católicas romanas. Bíblia de Jerusalém, Padre Matos Soares, São Eva Maria, enfim, tradução linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje, da CNBB, uma publicação da CNBB e tal. 5 Bíblias católicas, 5 traduções católicas. E em todas elas você encontra os 10 mandamentos intactos, incluindo, não poderia ser diferente, o 4º mandamento, Êxodo 20, versículos 8 a 11, relativo à guarda do sábado, mandamento escrito pelo nosso Deus. Não é pedido da igreja sabatista, adventista sétimo dia, não, é do nosso Deus. E este é o mandamento mais desprezado, não somente desprezado, e sim combatido gravemente, infelizmente, como estou deixando claro nessas sessões, em Luz para o Mundo, exaltando a verdade, rebatendo o erro, ajudando a sua igreja a ter mais luz sobre o Decálogo, porque o Decálogo não vem do Moisés, Arão, adventista, podia sim, do nosso Deus, o Todo-Poderoso, nosso bondoso Pai Celestial, Criador, Redentor. Ele merece todo o respeito. Sobre ele, pede-se-nos no Evangelho Eterno, no Apocalipse: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas e tal. Este Deus, então, descansou no 7º dia, conforme Gênesis 2, versículos 1 a 3, após sua obra criativa, na ornamentação da superfície da terra. Lembrando que a terra existia, porém era escura, vazia, deserta e inabitada. Não havia uma ameba aqui. Então Deus desceu e disse: haja luz. Depois você relê isso aí, em Gênesis capítulos 1 e 2 e tal. No 6º dia, Deus havia feito os últimos animais, e por último, os animais mais importantes, não, porque os homens são animais racionais, claro, ou deveríamos ser, não? Então, Deus fez Adão e Eva a sua imagem e semelhança, e cá estamos, a humanidade toda, de lá para cá, claro, foi originada por aquele casal. Então, eu prossigo. Um dos argumentos que utilizam com base em passagens bíblicas, no caso em uma passagem bíblica, contrária ao Decálogo, contrário aos 10 mandamentos, evidentemente por tabela, argumento contrário à igreja, que é assim. Eu tenho aqui os livros deles, mais de 30 livros sobre isso.
Eu não estou me vingando, não estou me defendendo, não sou advogado da igreja Adventista Sétimo Dia, não sou procurador da igreja, não tenho competência e autoridade para isso. Só que eu sou, também não digo que estou defendendo a Bíblia, porque um pecador não pode defender a palavra do nosso Deus. Deus mesmo defende a sua palavra. Quem sou eu para defender a Bíblia? Agora, explicar a Bíblia, sim. Pregar a Bíblia, exaltar a Bíblia, ler, entender, explicar fielmente. Este é o dever de todos os pregadores, padres, bispos, cardeais, papas, freiras, catequistas, coroinhas, coroões, etc. Esse é o dever de todos os professores, escola dominical, qualquer igreja, presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Deus e amor, etc. É o dever explicar fielmente a Bíblia. Agora, então, defender a Bíblia, não. Deus defende a sua palavra. Ele cuida da sua palavra. Então, um dos argumentos, anote, a primeira passagem, evidentemente, é a primeira passagem, anote. Mateus capítulo 22, 34 a 40. Hoje poucas passagens, porém, totalmente elucidativos. Está de bom tamanho. Anote, aula de Bíblia. Pegou o caderno, caneta, já havia feito isso, não? Então anote. Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. Mateus 22, 34 a 40. Notou? Parabéns por estar levando a sério mais uma aula de Bíblia. Isso demonstra sua humildade, seu cristianismo, porque às vezes é um pastor, não? Formado em teologia, um padre, isso aí, coitadinho, vou notar nada. Isso é arrogância, presunção. O outro, mas eu conheço tudo. Mesmo assim, anote. Continue humilde, continue cristão. Por que não? Anote. O desprezo não seria a minha pessoa, sim a palavra do nosso Deus. Não, vou notar coisa alguma. Anote. Mas não obrigado, não é como obrigar, não é? Estou aqui ao vivo, não? Como é que eu iria de casa em casa apontando uma arma e obrigando? Aí crime da cadeia, o programa já era. Não é? Claro que não. Não, obrigado, mas é bom. Anotou, não é isso, amigo, também amiga? Parabéns, Deus seja louvado. Mateus 22, 34 a 40, leio. Os maiores mandamentos. Naturalmente, maiores, não no tamanho, na quantidade de letras. Não, e sim na importância, os mais importantes. Esse é um título aqui, preâmbulo, então, no prefácio. Agora sim que inicia a leitura, 34 a 40. Quando os fariseus ouviram que ele quem? Senhor Jesus Cristo, fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Colegas, a coisa está terrível para o nosso lado. Os saduceus acabaram de apanhar feio ali, vamos cuidar, senão vamos apanhar também. Aí escolheram um deles para testar o Cristo, amando o mestre uma cilada. Quebraram a cara, deram com os burros na água. E os burros eram ele. Oh, que o burro me perdoe, que tá boa, inteligente. 35 em diante. Estou em Mateus 22. Reiniciando a leitura para que eu complete sem pausa para comentário. Minha explicação virá depois, tudo bem. Quando os fariseus ouviram que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para o testar. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois... Desculpe, eu errei aqui, minha vista está muito boa, 72 anos, estou sem óculos, catarata, glaucoma não atrapalha a leitura, mas catarata. Então, mas agora posicionei melhor a Bíblia, creio que lerei corretamente. Estou no versículo 40. Nestes dois mandamentos se resumem todos os 10 mandamentos. Será não, nada, claro que não. Desse bom bebemos que você parece que bebe um álcool, não bebe, se quer cerveja, água pura e algum suco. Agora sim, aquele... A pessoa já me conhece, já entende. Mesmo quem está ouvindo-me, de repente, por providência, não sei pela primeira vez, já entendeu. Agora sim, aquele lerei. Mateus 22, 40. Destes, e não nestes, destes dois mandamentos, dependem, D-E-P-E-N de navio, D-E-M de mão. Destes dois mandamentos dependem. Os 10 mandamentos será não. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda a lei e os profetas. Então, querido pastor,
querido catequista, querido padre, querido bispo, querido cardeal, por que não? Não está me ouvindo, mas aqui na didática, não, vale para quem está ouvindo. Querido, então, simpaticíssimo, o argentino Jorge Mário Bergoglio está nas últimas, com os 2 pés na cova. Eu tenho orado por ele. Eu não oro pela cura dele, eu oro pela salvação dele. Porque meus pais morreram, meus sogros morreram, um filho nosso morreu, eu estou num filho, a filha mais comprida da terra. Espero ficar sempre no rabo da filha, mas chegará um momento em que a filha vai se encurtando e só restará eu, e a morte é você mesmo. Pegue outro, mas não tem, é só eu. Então suicide? Morte, não, eu sou a morte, eu vou me suicidar, já morri. Não dá, não é? Então, claro que isso aqui é simbologia. Então, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, observe bem. Você, querido pregador de Bíblia, aqui no rádio, televisão, escola dominical, enfim, curso bíblico, faculdade de teologia, você que explica a Bíblia ao seu querido povo, as ovelhas do seu rebanho, ovelhas às quais Deus confiou você, para que você ensine elas a verdade, jamais eu falasse heresia alguma. Você que utiliza essa passagem sobre um pretenso resumo feito pelo Cristo dos 10 mandamentos em 2, por que então não explica à sua igreja que todos os profetas se acabaram, já que você utiliza esta passagem contrária ao decálogo, a todo decálogo, mas de um modo especialíssimo na sua ira contra a guarda do sábado, lembrando que eu não tenho culpa sobre a guarda do sábado. Eu não inventei isso, eu nasci muito depois, e bota muito nisso, hein? Eu estou com 72 anos de idade, os 10 mandamentos foram escritos, eu creio que quase 1000 anos antes do Cristo, não importa quando, mas vem do nosso Deus, Deus é eterno, Deus não envelhece, sua palavra também não envelhece. Possa ser que você tenha aí, amigo, sua mini biblioteca, alguma prateleira, uma Bíblia bem velha, que adquiriu, ganhou há 60, 80 anos, mas o que está escrito não envelhece, que é a palavra do nosso Deus que se renova a cada dia, diz a própria Bíblia sobre si, não é? Se renova a cada dia, eterna, inabrogável, a palavra do nosso Deus. Então, quanta ignorância, não? Graça ignorância, ledo ou engano. Não estou atacando você que explica errado, e sim aqui numa tentativa, por amor, graça e misericórdia, isso vem do nosso Deus. Eu tenho dito, lembre-se, não confie no meu amor. O meu amor nada pode fazer por você, porque é imperfeito. Mesmo o meu amor por mim pouco me ajuda. Agora, o amor do nosso Deus, esse sim, o amor do nosso Deus é que abençoa a toda a humanidade. Mesmo quem está no caminho da perdição, por quê? Como diz a Bíblia, lembra disso Cristo, numa parte do Sermão do Monte, Sermão da Montanha, bem-aventuranças, que Deus é bom, Deus é amor, e faz como se o sol nasce sobre justos e injustos, a chuva cai também sobre ímpios e santos. Então Deus alimenta a toda a humanidade, não é isso? Deus, o nosso bondoso Pai Celestial. Então aqui, luz para o mundo, Demilson Carvalho, mais uma hora de Bíblia. Então qual o sentido dessa passagem? Primeiro ponto, eu creio que alguém já sabia ou acabou de perceber, se não perceberá agora. Perceberá agora. Acerca de quantos mandamentos o fariseu, eleito para testar o Cristo, numa cilada para derrubá-lo, desmoralizá-lo perante o povo, acerca de quantos mandamentos foi feito o pedido do fariseu? Lembra-se? Repito esta parte aqui, Mateus 22, 34 a 40, apenas quando chegar essa parte, aqui está. Mestre, qual é o artigo definido masculino singular? E não 2 ou 3 ou 4 ou vários. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? O grande mandamento. Porque aqueles fariseus, saduceus também, estavam certos, porque eles entendiam que o grande mandamento, o principal, é relativo ao amor a Deus. Relativo ao amor a Deus, porque quem não ama Deus, não ama o próximo, e muito menos o distante. Amor a Deus. Só que eles se esqueciam, melhor, fingiam esquecer o segundo mandamento, e o Cristo lembrou a eles. A resposta do Cristo foi contundente, completa, além do que foi feito, além do que se pediu, não, ao Cristo. Segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí vem a conclusão. Destes 2 mandamentos dependem. Resumem? Não. Nestes 2 mandamentos se resumem? Não. Dependem toda a lei e os profetas. Vamos aqui uma breve aula gramatical? Talvez alguém possa aprender um pouco mais de gramática comigo, por que não? É a humildade da pessoa.
Humildade da pessoa. Se sabe, há de concordar comigo, ficando feliz, não? Até asseverando. Deus seja louvado, a pessoa aí, meu querido ouvinte, não é? Ou mulher, líder religioso, não. A pessoa dirá ou pensará, Deus seja louvado. Graças a Deus que na Alvorada FM, desde que era M, não, há quase 12 anos, no caso a FM 96.9, graças a Deus que temos escola bíblica dominical. A vez não posso ir à escola dominical na minha igreja, não há escola dominical no meu templo da minha igreja, então ligo o rádio e tenho aqui essa bênção. A bênção não é o locutor, o Demilson Carvalho, é o programa, a bênção é a rádio. Graças a Deus que nossa diretora, tão democrática, tão cristã, que ama tanto o pessoal do Vale do São Patrício, seguindo o mesmo exemplo do seu pai, não? Que tem uma conclusão, eu tenho convicção, porque Deus mostrou mesmo que ele morreu salvo. Isso, não por igreja não salva, católica, evangélica, pentecostal, não é por isso. Eu tenho um testemunho que ele morreu salvo, será citado no dia da volta do Cristo. Então, Deus seja louvado. E, enfim, parabéns, doutor Thelma Rego, Alvorada FM 97.9, por essa democracia, abrir aí seu microfone para programas católicos, assim, dois. O Braulio fala muito bem, eu gosto de ouvi-lo, Braulinho, Rego, família Rego, enfim, programa evangélico que me precede na Alvorada, aos domingos, 10 às 11, pastor Robson Moraes, não é isso? Então, Deus seja louvado. E aqui sou também, no caso, é o programa mais antigo a perdurar, não é? 12 anos direto, quase em maio. Está perto, então completarei, pela graça, nosso Deus de amigo, doutor Thelma Rego, 12 anos na querida Alvorada, desde que era M 910 e FM 97.9. Então, Deus seja louvado. Então, Deus seja louvado que temos na Alvorada FM, talvez a única escola bíblica dominical radiofônica. Ao menos, enfim, não sairei por aí pesquisando, não é possível, mas talvez a única escola dominical no rádio, maravilha, não? Deus seja louvado. Então, qual o sentido dessa passagem do Cristo? Destes 2 mandamentos dependem, não os 10 mandamentos, mas toda a lei. Toda é a palavra que indica o absoluto. Toda a lei. Como Cristo disse, lembra-se, utilizando também a expressão todos, quanto à ressurreição das pessoas que morreram, independentemente de que morreram salvos ou perdidos, lembra-se? Não faz parte do assunto, mas ilustrando aqui a gramática serve, não é isso? Está em João capítulo 5, versículos 28 e 29. Podendo anote que não é um assunto sobre a ressurreição de mortos, mas ajuda-nos a entender a palavra absoluta, todo, toda ou todos. Então anote, João 5, 28 e 29. Não lerei, citarei para ganhar tempo. Prometendo, profetizando Cristo. Não vos maravilhei disso, pois vem a hora em que todos, não ficará um morto para trás, em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão porque voltarão a viver, não? Ressuscitados. As pessoas que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, isso na volta do Cristo, primeira ressurreição. Mas as pessoas que morreram praticando mal, perdidas na impiedade, no pecado, sem arrependimento, corrupção, sem a santificação, então serão ressuscitadas também, só que 1000 anos após. Eu fiz aqui uma união entre João 5, 28 e 29 e Apocalipse 20, versículos 4 a 6 e tal. Com o assunto no eixo, volta ao assunto que é acerca desse falso resumo feito pelo Cristo do decálogo em 2 mandamentos. Mentira, mentira, mentira. Se fosse um resumo, seria um resumo de toda a lei e dos profetas, e não apenas do decálogo dos 10 mandamentos. Então vamos à breve aula de gramática. Vamos aqui a minha breve, bem resumida, aula de gramática relativa à conjugação verbal. Conjugação verbal. E então, depender é um verbo, certo? Depender é o verbo. Ajude-me aí a conjugar, mesmo que eu não estarei ouvindo você. Se puder até, fale juntamente comigo, até me adiantando, não importa. Ou após a minha fala. No presente indicativo. Vamos ao verbo depender no presente indicativo. Vamos lá? O cá, não é? Eu caio você lá, é claro. Então tudo bem. No 3, quer dizer, depois do 3, no 4, que será silente. 1, 2 e... Então 3, né? Eu dependo, tu dependes, ele depende. Nós dependemos, vós dependeis, eles dependem. Dependam o quê, meus cavalos? Tá doido? Eles dependem. Está repetindo. Verbo depender é o presente indicativo. Eu dependo, tu dependes, ele depende. Nós dependemos, vós dependeis, eles dependem. Seu verbo depender. No caso aqui, o que está na dependência? Toda a lei e os profetas estão na dependência dos 2 primeiros, maiores, mais importantes mandamentos de toda a Bíblia, toda a lei.
e não apenas do decálogo. A propósito, em qual mandamento do decálogo você lê sobre o amor a Deus ou sobre o amor ao próximo? Não seria apenas uma questão de interpretação? Sim, como veremos na sequência. Fique atento aí. Poucas passagens, porém interessantíssimas, conclusivas. Anote cada passagem que eu cito e eu explico. Falta o verbo resumir, que não é encontrado aqui, em Mateus 22, 34, 40. É encontrado em livros, revistas, corte bicário. Tem um monte. Eu tenho aqui talvez uns 12 quilos de revistas e livros, onde evangélicos, tristemente evangélicos, alguns católicos também, livros católicos, mas são evangélicos, o que é terrivelmente triste, muito desastroso, muito negativo, onde aplicam esta passagem da pergunta do fariseu Cristo, a sua resposta àquele fariseu, como um demonstrativo de que a lei do nosso Deus, do decálogo, foi abolida pela morte do Cristo na cruz. Mentira! Foi abolida uma ova. O diabo é que aboliu da sua mente a verdade. Então se arrependa, leia mais a Bíblia, seja humilde e chore. Peça perdão ao nosso Pai Celestial. Por quê? Se é pecado transgredir a lei do nosso Pai Celestial, qualquer um dos 10 mandamentos, em pensamento, palavra ou ato, muito mais pecado gravíssimo, é atacar a lei do nosso Deus e pregar essa mentira inventada pelo Satanás, o pai da mentira, que os 10 mandamentos foram abolidos, que isso era da lei, que estamos na graça, apenas na graça. Mentira! Continuamos na lei e também na graça, porque Deus é a lei, Deus é a graça e Deus é imortal. Deus não praticou suicídio, Deus não foi assassinado, Deus não pegou 17 anos de cadeia em Brasília por estar em manifestação alguma. Não. Pessoa alguma prende o nosso Deus. Ele é quem prenderá o diabo durante 1000 anos na terra, no abismo, na terra vazia e deserta, até o final do milênio, quando ele será solto, demônios também, pela segunda ressurreição, da qual foram parte as pessoas perdidas, como a areia do mar, aqui na hipérbole bíblica de todos os tempos. É assim para outra ocasião, fique atento. Então vamos ao verbo resumir, que aqui não é encontrado, claro, em grego, muito bem em português, se depender. Eu resumo, tu resumes, ele resume, nós resumimos, vós resumis, eles resumem. Senhor Jesus Cristo não resumiu os 10 mandamentos em 2. O Senhor Jesus Cristo não resumiu toda a lei em 2. O Senhor Jesus Cristo não resumiu todos os profetas em 2. Mas deixou claro que sempre, desde sempre, aumento de Adão e Eva para cá, e de modo até mais especialíssimo, em termos da história, do Monte Sinai, do Moisés para cá. Então, o Senhor Jesus Cristo deixou claro que sempre, os 2 principais mandamentos, deveres para os seres humanos, foram, são e continuarão sendo: amar a Deus e amar ao próximo. E outra, apesar de mim, querido pastor, padre, catequista, professor clerical, reverendo, ministro, você que é mesmo, apenas membro comum na sua igreja ou mulher, não importa. Bastante atenção no que se seguirá. É bíblico, aqui pura Bíblia. Escola Bíblica Dominical, aula de Bíblia. Anote, assim, lembrando, desculpa, antes que eu cite a passagem para você anotar lá. Lembrando que o Senhor Jesus Cristo, na resposta ao fariseu maldito, servo do capeta, dominado pelo diabo, que estava ali tramando a maneira de levar Cristo a quebrar uma lei romana para ser assassinado, como depois conseguiram, por outro motivo, de outro modo, mataram na cruz do Calvário. Claro que ele morreu por amor a mim, você, toda a humanidade, assim por ocasião. Então, o Senhor Jesus Cristo não inventou isto. Não foi como diria lá, disse em inglês, insight, coisa de momento, não. O Senhor Jesus Cristo apenas citou 2 passagens antigas, e bota antigas nisso, que existiam nessa parte bíblica chamada, embora erroneamente, mas por enquanto fazer o quê? Ócio do ofício, Velho Testamento. Ele apenas citou 2 passagens lá, que aqueles fariseus conheciam de cor e salteado. Eles decoravam toda a lei, a Torá, etc. Quais passagens de música? Anote a primeira, sobre amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, coração, força e tal. Anote, está em Deuteronômio capítulo 6. Anote. Por que o Senhor Cristo não diz? Como está em Deuteronômio? Não, eles conheciam de cor e salteado. Não foi necessário. Seria chover no molhado. Seria chover no molhado. Então anote. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5. Deuteronômio capítulo 6. Anote, isso é importantíssimo. Deuteronômio 6, versículos 4 e 5. Não estou para bem, então posso ler. Até que com muita emoção e alegria. Gratidão ao nosso Deus. E a doutora Thelma Rego, do Alvorada FM 97.9, toda a família Rego, funcionários e tal, Deus seja louvado.
Deuteronômio 6, 4 e 5. Eis aqui a passagem, o mandamento que o Cristo citou àquele fariseu. Ouve, ó Israel. Isso aqui é chamado em hebraico Shema Israel. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Lá foi dito todo entendimento. Essa é uma tradução, no caso lá do hebraico para o grego, mas tudo bem. Amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, todo o teu entendimento. Então pronto. Esse aqui é o principal, o maior mandamento, o significado na exigência do nosso Deus. Só que é o seguinte, amigo, também amiga. Deus não obriga, Deus não força pessoa alguma a amá-lo. Não. O amor é voluntário. A esposa não obriga o marido a amá-la. Marido não obriga a mulher a... Esposa também, não gosto de falar mulher. É mulher, mas tudo bem então. Marido não obriga a mulher a amá-lo. Pai não obriga filho... Os pais não obrigam os filhos a os amarem. O amor é voluntário. É um dom divino. É um dom divino. A palavra grega agapau, não? Dom divino. A palavra é feia, mas o amor é lindo, não é isso? Dizem, né? Cantam muito, né? Amor é lindo, especialmente no mundo caipira, não é? O amor é lindo e tal. Tempo de Jovem Guarda também, amor é lindo, é mesmo, o amor. Se é que é amor, não é? O amor é voluntário, é um dom do nosso Deus. Deus não quer que pessoa alguma seja forçada a amá-lo. Inclusive, vai que uma denúncia, explicarei isso mais a fundo em outra ocasião. Vê, quando eu explico isso, é recorrente aqui. Inclusive, no catolicismo romano, coloca-se um medo terrível no povo católico romano, no querido e tão sincero povo que ama nosso Deus, mas em grande parte medo. Medo tal do fogo do inferno eterno, as ameaças, terrível, não. Na Idade Média, tempo da Santa Inquisição, Tribunal de Santo Ofício, foi uma grande desgraça. E as igrejas protestantes, historicamente são apenas duas, presbiteriana e luterana, depois derivadas como batista, metodista, etc. e tal, derivadas do protestantismo como Assembleia de Deus e tal, continuam o mesmo caminho, colocando um medo desgraçado no povo. O povo é levado a considerar Deus como um tirano, um carrasco sadomasoquício, né? Mas que é isso? Eu confundo entre masoquice e sadomasoquice, que gosta de ver o sofrimento do outro. Pesquise depois no Google, no primeiro post piranga ali, você entenderá. Próximo domingo, ou quando eu explicar esse assunto, desmentindo mais uma vez esse negócio de fogo do inferno, estaria pagando o inferno, matando a alma mortal mais uma vez. Então eu terei esse prazer, um prazer mesmo que eu tenho de explicar a Bíblia, eu até a heresia do diabo. Então lembrando também o seguinte, e você sabe que é assim, o medo não torna um esposo fiel ao marido. Moça, estamos aqui, hoje é dia do nosso casamento, já vou me arrumar ali, o terno está passado, tudo certo, engomado, perfumado, você está indo para o salão de beleza, vai ficar lá 5 horas a mais, vai atrasar demais o casamento, como toda noiva faz, ou quase todos, um pouco mais que todos, não? Mas é o seguinte, está vendo aqui, eu vou mostrar a você, aqui, peraí meu noivo, isso parece um berro, um 38, e tem as balas, sim. Se você me trair, eu te mato. Não, pode deixar. Nesse caso, conte com a minha plena e eterna fidelidade. Faz sentido, amigo? Serei fiel? Bem que meu vizinho é um gato, nossa, um Dom Juan, que prazer na cama com ele, mas já que é assim, desisto. Ele tem me cantado direto, através do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, do teu jeito é ser fiel, né? Se o cara não quer morrer, leva balas, está doido, 30 facadas. O amor é voluntário. Se ama Deus, se tem o Espírito Santo no caráter, na vida, é fiel. Marido e esposa, esposa e marido, coisa assim, não? E o segundo mandamento, onde está? Levítico, capítulo, sempre eu confundo se é 19, 18 ou 18, 19. Já direi. É 19, 18, porque 18 não está. Isso, anote. Levítico 19, versículo 18, o segundo mandamento, acerca do qual o fariseu, maldito, safado, vagabundo, sem vergonha, pilantra, salafrário, pilantra, fariseu. Então Cristo acrescentou na resposta mais completa este mandamento, anote. Levítico capítulo 19, versículo 18, Levítico 19, 18, anotou para bem, eu leio. Não te vingarás,
nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo, e eu até completo, por que não? E ao distante também. Claro, isso aqui é mais uma brincadeira gramatical. Próximo aqui não é proximidade corpo a corpo, e sim a pessoa, não? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Lembra do primeiro e grande mandamento? Eu sou o Senhor teu Deus. Então, prezado amigo católico romano, você evangélico, evangélica, qualquer igreja, mesmo você espiritista, você que não está frequentando culto em tempo de igreja boa, mas crê que Deus exige, que a Bíblia é verdadeira, então passe a ler mais a Bíblia, crê mais no nosso Deus. A crença em Deus também não vem do ser humano natural, não convertido, ímpio, não, é um dom que o nosso Deus coloca na mente da pessoa, na ação do Espírito Santo. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que alguém se glorie. Então, o amor é voluntário. Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu entendimento e tal, e o próximo com ti mesmo. Então, desses dois mandamentos dependem, não resumem, porque não seria desses, seria nestes o pronome. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O Senhor Jesus Cristo não resumiu os 10 mandamentos em 2, não resumiu. Tanto é que nas igrejas que assim creem, eu tenho aqui livros presbiterianos, luteranos, batistas, Assembleia de Deus, Universal do Reino de Deus, católicos e tal, vários, onde aplicam esta passagem, confirmando, conforme a sua crença errônea, que o Cristo aboliu os 10 mandamentos. Mentira, porque nessa igreja pregam a favor de 9 mandamentos, excetuando apenas o 4º mandamento, com base nessa passagem contraditória, que nada tem a ver com o assunto. Anote meu WhatsApp, programa sendo encerrado. Anote meu WhatsApp, contate-me, querendo entender mais sobre esse assunto ou outro, querendo uma oração, um conselho, a minha visita à sua casa para uma oração, contate, eu não cobro e não aceito gratificação, tudo de graça. Então anote meu WhatsApp, contate-me. É o DDD 62, evidentemente que de Séries, Goiás. DDD 62, os números são 999660611, DDD 62, 999660611. Até o próximo domingo, pela graça de Deus, direção do Missão, Totel Marrego, felicidade, Maranata, Jesus Cristo voltará. Pela graça de Deus, Demilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.